Paz seja convosco, amados irmãos. Hoje gostaria de meditar com os nossos irmãos sobre o retorno de Israel para a sua terra, o qual Deus já havia falado através dos seus profetas, Ezequiel capítulo 36, convido os irmãos a ir a lermos a partir do verso 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua terra, então se contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que se contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Então, nós vemos aqui realmente o motivo pelo qual o nosso Deus espalhou Israel sobre a face da terra, no meio de outras nações, porque eles haviam se contaminado com ídolos, e continuaram se contaminando com outros ídolos ainda, porque quando ele foi esparramado sobre as nações, pelo meio das nações, eles se contaminaram com os ídolos dessas nações também. Então nós vemos que o povo judeu realmente, o povo israelita sofreu, foi levado, morreu milhões de judeus, mas Deus tinha uma promessa para esse povo, o qual iria levar novamente para a sua terra, a qual dali eles jamais sairão. Então nós vemos através da palavra de Deus que o Senhor Jesus reinará em Israel, em Jerusalém, se assentará no trono de Davi, reinará sobre todas as nações, e naquele grande dia o povo israelita irão se converter, irão olhar para aquele a quem eles haviam ultrapassado e vão reconhecer o Messias, que estará livrando eles justamente no dia dessa grande aflição, porque todas as nações da terra serão chamadas para batalhar contra Jerusalém, porque ali o Senhor Deus mostrará a sua glória, e Jesus combaterá contra estas nações e as destruirá. Todas aquelas que subirem contra Jerusalém serão destruídos, porque a palavra do Senhor o diz. Então, a nossa esperança realmente é sobre um reino justo que virá para esta terra, o reino do Messias, o reino de Jesus, que se assentará no trono de Davi, conforme a promessa, a revelação ali que foi feito a Maria. Ela conceberia e daria à luz um filho, e por-lhe-ás o seu nome de Jesus, ou seja, colocaria o seu nome de Jesus, e este salvaria o povo através do seu nome, pelo batismo, pela imersão e o reconhecimento do Filho de Deus, Então nós vemos realmente que quando se trata aqui, o verso 19 de Ezequiel 36, verso 19, ele fala assim: e os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme seus feitos eu julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu nome. Além deles ter ido, sido esparramado por meio das nações, eles profanaram o nome do Senhor, verso 20. Mas eu os poupei por amor, eu os poupei pelo santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi, dizendo: porquanto a casa de Israel
Assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde vós fostes. Eu santifiquei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Então, o retorno de Israel para sua terra natal, aonde Deus ele forma uma nação dentro de um dia. Poderá nascer uma nação em um dia, um só dia, e nasceu Israel. E nós vemos que tudo isso aí foi um propósito de Deus, um propósito realmente que estamos aí atentos e olhando. Um povo perseguido, um povo pelo qual o inimigo de Deus sabe que é o povo de Deus, sabe que é ali em Israel que Jesus irá reinar, porque ele se assentará no trono de Davi, conforme Lucas capítulo 1, verso 31 em diante, até o verso 35, aonde Jesus irá estabelecer o reino, irá reinar sobre as nações. E o inimigo de Deus, ele sabe disso. Por isso a perseguição continua contra este povo, e contra todos aqueles que realmente acreditam na vinda de Jesus e do estabelecimento do seu reino sobre esta terra. Então, quando nós convidamos os irmãos a estudar conosco a respeito da palavra de Deus, porque a igreja de Deus, ela tem por objetivo de realmente estudar as profecias, de buscar o conhecimento e passar também para os nossos irmãos, para aqueles que têm realmente o desejo de conhecer os mistérios do reino, Então a palavra de Deus, ela já está revelada há muitos anos, Basta nós atentarmos para ela, conforme ela é, Gostaria de continuar aqui com nossos irmãos. Verso 23, e eu santifiquei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Para a vossa terra. Então é maravilhosa essas palavras, porque os profetas, eles falaram desses acontecimentos. Nós vamos ler no livro de Daniel daqui a pouco, onde nós vamos ver as duas maravilhas, o retorno do seu povo para a sua terra, o qual Deus levou para ali, e fez realmente aquilo que estava na tua palavra, que está na sua palavra, porque toda ela se cumprirá, porque Ele é Deus, é o Senhor dos exércitos, o único que é digno de ser exaltado, Verso 25, então espalhei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Hoje nós olhamos realmente para a situação de Israel. Tem muita contaminação ali ainda, muitos ídolos, várias abominações que ali estão, mas nós temos certeza que ali não ficará nada disso.
ali será purificado, ali sairá o nome dos ídolos, sairá, porque Deus não permite a abominação em sua terra. O povo de Israel já foi levado para a sua pátria, e brevemente aquilo ali será tudo purificado, porque os acontecimentos futuros serão, todos dali sairão a lei do Senhor dos Exércitos. Então é maravilhoso isso aí, quando realmente nós vemos o cumprimento das profecias, né? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos sereis por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, eu multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, e não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: num dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as vossas cidades e sejam edificados lugares devastados. E a terra assolada se lavrará em vez de estar assolada, aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades sólidas, assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e farei. Assim diz o Senhor. Ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça multiplicar-lhes os homens como um rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa, porque nós vemos realmente acontecimentos se cumprindo, né? A palavra dele, as profecias. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma profecia desta, a gente se maravilha, porque nem toda ela se cumpriu ainda, mas se cumprirá. Porque vai ficar pouca gente, né? A grande guerra que está por vir, chamada a Guerra do Armagedon, que é um tema muito claro na palavra do nosso Deus, e hoje nós vemos com os nossos olhos que realmente estão colocando lenha na fogueira, lenha e mais lenha. E isso é óbvio que vai acontecer, porque a guerra
chamada Guerra da Margedon, aonde é um ajuste de Deus com as nações. Todas as nações subirão contra Jerusalém naquele grande dia, e o Senhor dos Exércitos entrará em juízo com essas nações, e Deus livrará o seu povo. Jesus, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, quando Jerusalém estiver cercada, e fenderá o monte pelo meio, conforme está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14. Então, se os irmãos tiverem o desejo, peguem Zacarias a partir do capítulo 12 e leia até o verso 14. Então, vai ficar pouca gente, porque a palavra de Deus, ela diz que as pessoas estarão vivas e as suas órbitas, a sua face será destruída, e isso mostra o efeito das bombas atômicas que vão ser usadas nesse grande dia. Mas Deus livrar-se-á o seu povo, porque permanecerá o povo aqui para habitar novamente essa terra e encher essa terra novamente, porque chama esse período de restauração deste planeta. Então, tudo isso que nós estamos dizendo aqui através dos vídeos, muitos vão falar assim, tem coisas que o irmão está falando aí que ele está falando, não, mas tudo nós temos como mostrar na palavra de Deus que está escrito. Tudo isso que estou dizendo está escrito. Quando os irmãos procurarem a Igreja de Deus, o nosso telefone está aí, o nosso contato, então nós podemos realmente estarmos meditando em tudo isso que está sendo dito. Então hoje nós estamos falando da restauração de Israel, do retorno para a sua terra. Então convido aqui os nossos irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 12, aonde nós vamos ver quando que foi esse retorno de Israel, do povo para a sua terra. E isto já estava profetizado, porque já estava profetizado no livro de Daniel. É cumprimento da palavra do nosso Deus. Então, gostaria de abrir as nossas Bíblias com nossos irmãos. Vamos ler a partir do capítulo 12, do verso 1 em diante, onde nós vamos ver aqui que há acontecimentos vindouros, mas às vezes aqui na palavra do nosso Deus, ele, está, mas vamos meditar. E naquele dia, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras, este livro, até o tempo, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós estamos falando de hoje, viu? Isso aqui é hoje. Então, quando Daniel falou lá, Deus falou para ele fechar o livro, que era para o fim dos tempos, está relacionado a hoje. Nós estamos vivendo já esse período. A ciência já se multiplicou, e a cada dia se multiplica mais e mais. Então está perto, está próximo à redenção. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo, fim do tempo.
muitos correrão de uma parte para outra, e assim se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro a banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, se metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, quando todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. A igreja de Deus hoje, ela entende essa palavra que foi dita por Daniel há muito tempo. Deus revelou já ao seu povo. Então nós vamos ver aqui, através da palavra do nosso Deus, que ela já se cumpriu, esta parte que Daniel não havia entendido, mas já aconteceu, se cumpriu. O povo de Israel já retornou para a sua terra. A abominação desoladora está lá no lugar santo. Construíram lá uma mesquita, um domo dourado, sobre realmente ali onde é um lugar santo. Mas Deus, nessa grande guerra que chamar a Guerra do Armagedon, com certeza fará uma limpeza em toda a sua terra, e todas as abominações que ali foram colocadas serão destruídas, porque o Senhor dos Exércitos o fará. Continuamos lendo. Verso 9, 12, verso 9, Daniel 12, verso 9, e ele diz: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 1290 dias, são 1290 anos. Quando que foi tirada? Os sábios entenderão, os entendidos entenderão, porque não é por vontade do homem que você vai entender, mas sim pela vontade de Deus. Deus a revelou. Só Ele revela, só Ele cumpre a palavra. Esse contínuo sacrifício, quando que aconteceu? Quando que foi tirado? E desde que o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora. São duas situações. O contínuo sacrifício foi tirado nos anos 70, lá em Jerusalém, em Israel, pelo general Tito. Ele destruiu ali o templo. Foi tirado o contínuo sacrifício. E o povo foi espalhado, né? O povo judeu ali, ele não pôde mais sacrificar ali. Então, isso aí já havia sido profetizado
pelos profetas e falado também por nosso Senhor Jesus Cristo. E não ficaria pedra sobre pedra, estava ali, estava falando desse tempo também. A palavra do Senhor Jesus. A abominação desoladora foi colocada que ano? Muitos vão questionar, mas realmente é o que bate. A morte de Maomé foi no ano 632. Com certeza, antes dele morrer, ele deu uma ordem ali para que fosse construída aquela mesquita. E bem ali, no lugar do templo, foi posta a abominação desoladora. É a palavra de Deus que está dizendo. O contínuo sacrifício foi tirado, foi destruído ali a cidade por General Tito, o templo ali, e posta a abominação desoladora. Passou-se um período, dos anos 70, a mesquita veio ser construída por volta do ano 687, mas o que Deus leva em consideração é quando sai o projeto. O projeto foi quando? Quando que foi feito o projeto? Por Maomé. Quando que ele morreu? 632. Os seguidores dele cumpriram aquilo que ele pediu. Então foi posta a abominação desoladora no ano 632, tirado o contínuo sacrifício e posta a abominação desoladora. Verso 11, no verso 11, capítulo 12, verso 11 de Daniel. Aí fala assim, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias proféticos. 1290 dias são 1290 anos proféticos. A abominação desoladora foi colocada quando? 632, foi o projeto. Ele morreu Maomé, aconteceu algo ali. Alguns vão questionar, mas é muita coincidência, Quando você soma 632 mais 1290, nós chegamos em 1922. 1922. Então nós vemos que aconteceu algo maravilhoso ali em 1922. Já começou o movimento sionista um pouco antes, O povo de Israel, o povo judeu começou a retornar para a sua terra. Quando se torna um estado, e isso aconteceu em 1948, o povo, muitos já estavam ali, que não teria condição de você formar uma nação se não tivesse povo lá. Então eles já começaram ali bem antes de retornar para a sua terra, com o movimento sionista. Então já tinha ali alguns grupos, de judeus, alguns grupos israelitas, já. Em 1948, 53 nações ali reconhecem, forma-se o Estado judeu, Estado israelita. Então esse período se cumpriu à risca, porque 632 mais 1290 é igual a 1922. O povo judeu começa a retornar para a sua terra. É uma das maravilhas que isso acontece, porque a palavra de Deus o disse. Mas vamos continuar lendo aqui, porque algo mais interessante também, nós temos que pegar a partida da abominação desoladora. Por quê? Porque é o que vai bater com a profecia.
Não existe outro número para que se identifique essa data. Então vamos lá. Bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Temos outra partida, 632 mais 1335, chegamos na data de 1967, a Guerra dos 6 Dias. Israel conquista Jerusalém. Então as nações árabes ali se formaram ali, queriam destruir, varrer Israel do mapa, mas a palavra do Senhor cumpre em todos os sentidos. Deus as livrou novamente, porque se cumpre a palavra dele, porque dali eles jamais sairão. E é a palavra de Deus revelada, que foi revelada ao seu povo. Então as nações vão cercar Jerusalém para destruir aquele povo, mas eles não sairão dali, porque são profecias cumpridas. Daniel 12 está relatando isso. Então tá certo que vai vir coisas muito terríveis aí, porque a própria profecia mesmo fala que Miguel batalhará pelo seu povo. Haverá um dia terrível, de perplexidade, porque as nações cercarão Jerusalém para destruir o povo de Deus, mas Deus não permitirá. Deus estará com o seu povo sempre, e naquele grande dia eles vão reconhecer aquele que eles haviam ultrapassado, qual é o Messias, Jesus. Chorarão amargamente, reconhecerão o Messias, conforme está escrito no livro de Zacarias. E Jesus os livrará naquele grande dia, e o Espírito entrará neles, e eles reconhecerão o Messias, e serão o seu povo para sempre. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque realmente quando nós meditamos em sua palavra, nós vemos que tudo se cumpre. Então o povo de Israel, o povo de Deus, jamais sairão dali, embora as nações se unam para combater contra o povo de Deus. Mas é um acerto de justiça. É um acerto de contas com as nações. Tenho certeza, através da palavra de Deus, que tudo ali, Jerusalém, ficará livre das abominações, porque Deus o fará. Porque aquela terra é chamada Terra Santa. Qualquer dúvida, meus irmãos, qualquer desejo de realmente estudar conosco a palavra do nosso Deus, nós estamos prontos para conversar com os nossos irmãos. E o contato é muito fácil, né? Os irmãos podem estar entrando em contato conosco. O número é 67 99244 1391. Estamos prontos para estudar com qualquer irmão que queira realmente participar do grande evento que brevemente irá acontecer nesta terra, a restauração do planeta e a implantação do reino de Jesus sobre esta terra. Paz seja convosco.